Olá, caríssimos internautas, telespectadores. Iniciamos mais um videocast, as alegrias e tristezas de ser um representante comercial em São Paulo. Hoje temos uma presença muito ilustre, que é Caritas Benites. Olá, Caritas. Olá, prazer, muito obrigada pelo convite. Que bom. Eu sou o João Marcos e aqui ao meu lado tem o nosso grande amigo Rubens. Olá, sou o Rubens Vieira, representante comercial no estado de São Paulo. Estamos aqui para começar um programa novo para todos vocês. Muito bem. Então, sem mais delongas, eu também sou representante comercial e é um grande desafio vivenciarmos essa tarefa tão dignificante que hoje o representante, ele movimenta a economia do país. E em São Paulo somos mais de 330 mil. Muito bem, Caritas. Fale um pouquinho para nós, quem é Caritas Benites? Sou representante comercial, sou mãe, sou avó, tenho 2 netos, o Arthur e a Clara, 2 filhos, o Rafael e Juliana, e é um desafio muito grande, ser mãe, ser avó, o que a gente tem de mundo, o que está acontecendo, as preocupações, né? Eu nasci em Campo Grande, vim para cá com 11 meses, perdi meu pai. A minha mãe teve muitas dificuldades em nos criar, porque era mãe praticamente sozinha. E foi idas e vindas, fomos quase ciganos, morando um pouquinho com um tio, um pouquinho com a outra. E a vida foi apertando, e quando chegou nos 14 anos, eu falei para minha mãe, agora vamos parar por aqui. Chega de sofrer. E consegui um emprego com 14 anos, e virei encarregada nessa empresa aos 16, entrei com 14, e já era líder de seção aos 16, liderava entre homens e mulheres, era confecção Fiorucci, ali no Bom Retiro. Legal. E daí casei aos 20, aos 19, sempre fui muito beata, participante da comunidade, catequista, coordenadora de grupo, sempre fui inquieta em relação ao problema, ao sofrimento do outro. Sempre gostei de, não é nem ajudar, quando você ajuda, você não percebe que tem problema, né? Então você que está sendo ajudado. E aí, a empresa ia embora para o interior, então foi aí que veio a mudança total de ramo. Vieram os filhos pequenos, né? E veio um atrás do outro, era até gozação na igreja, que todo ano tinha batismo das crianças da comunidade, e todo ano eu estava lá. E aí precisava ajudar na renda da família, fui vender Natura. Em 4 anos eu fui consecutivamente a consultora número 1 da Natura no estado, ganhei muito prêmio, muito presente, e aí com esses prêmios eu vendia e comprei meu primeiro carro, que foi um Fiat 147. E aí, depois de comprar esse carro, tinha um cliente meu da Natura, que já tinha uma empresa que vendia caixa de mola para porta de aço, e ele falou, olha, troca o seu carro, e eu nem sabia o que era representante comercial. Eu só lembro que eu via nos jornais que tinha muito emprego para essa área, como tem ainda hoje. Até para poder situar o nosso público, isso foi meados de que ano? Isso, 95. 95, 95. E aí eu troquei o carro, fui no cliente, falei, e ele fez algumas promessas que acabou não cumprindo. E eu peguei um desafio, né? Não vou entrar em detalhe muito, mas o dono da empresa colocou um colega para trabalhar comigo por 30 dias, que eu não conhecia São Paulo, morando em Osasco, fazendo tudo por ali, dentro de Osasco, não conhecia São Paulo, nem saía para São Paulo, de carro menos ainda, né? E aí foi um desafio, o dono da empresa combinou em 30 dias esse colega me ajudar, só que nesses 30 dias foi muito difícil, não chegou aos 30, eu era jovem, né? Sou bonita, mas era muito mais, olha isso. Então, teve muito assédio. Chegou um dia, eu falei para ele, não quero mais, né? E descer ele do carro e seguir sozinha. Pelo amor de Deus, não faz isso, que você vai me prejudicar. Eu falei, tá bom, eu tenho os 30 dias que eu vou ganhar e tal. Eu falei, tudo bem. Tentei novamente, mas não deu. Então, segui sozinha, sem ele, mas não contei na empresa. E ele seguiu a vida dele. Então, foi muito desafiador. Começar assim, sem conhecer São Paulo. Na época... Não, era o BIP, né? Não tinha nem o celular ainda, era o BIP. Era o guia 4 rodas. O guia 4 rodas, embaixo do braço. E o boca a boca, né? Você parava numa região, ia lá e perguntava. E numa dessa teve cliente que falava, sai daí que é perigoso. Mas a gente não saía. Representante é corajoso, né? A gente aceita desafio. Vamos para qualquer lugar, exatamente. Se é para vender, né? Vamos atrás de onde está a venda. Vamos lá. Ô, Caritas, deixa eu te perguntar uma coisa, pegando um gancho do que você está falando, sobre empresas que não cumprem o que falam, né? Nos grupos que eu participo, eu ouço muito representante reclamando que a empresa não cumpre o que o CODE determina. O que você acha disso? O que você acha que o CODE deveria fazer sobre isso? Então, tem que ter uma fiscalização mais efetiva e as empresas também serem mais conscientes do papel dela, né? Porque um bom profissional de venda, ele não vai se sujeitar a aceitar empresas que não pagam comissão direito, que não cumprem o que combina, né? Então, nosso papel também é não aceitar. Sim. A gente sabe que
às vezes, só nós sabemos das nossas dores, né? Sim. Então, às vezes, algumas situações nos obrigam a aceitar alguns contratos, coisas que não deveríamos. Mas como que a gente vai mudar isso? Quando a gente tiver um conselho forte, atuante, quando nós entendermos que nós somos uma empresa dentro de outra empresa, né? E a gente começar a se posicionar melhor. Né? E não é o Rubens, não é o Marcos, não é a Caritas. É toda a categoria. Se unir Mas mais. se unir mais, entender o nosso papel como representante, a valorização da nossa profissão. Sim, Porque os bons profissionais, as empresas estão procurando, estão desesperadas aí buscando. com certeza. Né? E tem que também ter esse respeito a partir de um com o outro colega. Sim. A gente também vê colega aí, que alguns aí que infelizmente acabam criando situações que prejudicam a própria categoria, né? Sem dúvida. Ô, Caritas, e você falou aí que você ficou 2 anos na diretoria do CORE. Sim. Queria saber por que você saiu da diretoria. Minha permanência lá foi muito inquietante, né? Porque eu tenho um ponto de vista diferente da diretoria atual e eu não era ouvida, né? Eu colocava meus pensamentos e na cabeça deles, eles estão fazendo 100% melhor, né? Eles acreditam que estão governando da melhor forma. É interessante esse ponto que você colocou, porque eu soube que ontem houve uma palestra do Walter Longo lá no Extremo, em Ribeirão Preto. Hoje terá outra em Jundiaí. Só que esses eventos são muito localizados nas micro-regiões e aqui no grande centro, nós estamos aqui em São Paulo. A distância de São Paulo para o Extremo é mais de 750 quilômetros. Por que eles fazem esse tipo de ações, Caritas? Certo. Vou terminar rapidinho da renúncia, daí eu volto aí. É verdade, é muito assunto. Então, assim, em relação à renúncia, então teve vários episódios, né? Teve o do G4 esse ano, alguns diretores entendiam que eu não tinha que me posicionar em grupos de WhatsApp, falar que eu era diretora, né? E eu nunca, inclusive colegas faziam piada, nossa, eu vou morrer sem conhecer um diretor do CORE, até que enfim tô conhecendo um. Porque, na verdade, a ideia era essa mesmo, né? Não falar que são diretores, evitar esse debate com a categoria, porque a gente sabe que, às vezes, por falta de entendimento do que é o papel do conselho, as pessoas acabam tendo uma imagem ruim. Sim. Mas essa imagem fica ruim mais ainda quando nós, como diretores, que recebemos jeton para estar lá, não fazemos esse debate com a categoria. Porque também existem as dores e as alegrias de ser conselheiro, né? Porque é um conselho que tem uma imagem muito ruim. Sim, tem muitos representantes que nem sabem, tá? Isso eu vou falar para vocês. Vocês nem sabem que a diretoria do CORE ela é formada por representantes comerciais como nós. Ela é 100% de representante comercial, que foi a primeira na história. E agora, nesse movimento, que quando eu renunciei, eu deixei claro para a diretoria a minha intenção de fazer esse debate, porque eu entendia que as minhas propostas não faziam sentido e que eles entendem que eles estão fazendo o melhor que eles podem. Mostrou, né? O episódio do G4, que você quer falar, aí foi meu ponto mais forte em ver que não fazia sentido mais eu estar ali. Né? Então, assim, a gente nunca foi pauta nas reuniões, pauta central, a gente sempre foi assunto geral. E isso me incomodava muito, mas eu estava na maioria, né? Então, chegou um momento que, pela minha saúde mental, eu entendi que não fazia mais sentido ficar colocando o que eu pensava. E o G4, para mim, foi muito ruim, porque a gente teve um posicionamento muito forte, muito responsável por parte do Conselho Federal, mas por parte ali da diretoria do CORE São Paulo, pelo contrário. Eu fui cobrada porque me posicionei nas redes sociais, nos grupos que eu participo, e não teve debate, não teve o assunto na mesa da diretoria naquele dia. Podem olhar nas atas que tem daquele dia. Não se falou sobre isso, né? Nem do protagonismo que o Confere criou naquele dia, defendendo os representantes comerciais e exigindo da empresa G4 uma retratação, que foi feita. Sim. Esse episódio do G4 eu não quero ficar colocando à tona aqui, porque foi uma coisa que todo representante comercial sabe que aconteceu, mas eu queria que o representante soubesse o quanto que nós somos importantes. Sim. Né? O quanto a nossa categoria é importante em São Paulo. Vamos falar de São Paulo aqui, né? Somos 330 mil representantes em São Paulo. Quanto que nós movimentamos de quase dinheiro? 330 mil na formalidade. Fora os colegas que estão trabalhando informal, muitas vezes como MEI, que MEI não garante a ele nenhum direito da lei, um 12avos, que muitas empresas fazem isso, que não são empresas que tá agindo corretamente, porque não está respeitando seu trabalho, não está entendendo que tem uma lei para te proteger, não é verdade? Inclusive, foi bom você comentar, você demonstra ter bastante conhecimento. Fala um pouquinho para nós sobre a Lei 4886. O que eu posso falar para você da lei, realmente, a lei ela teve 4 alterações ao longo de 60 anos, né, pontuais, mas precisa ser feita uma revisão na lei. Né? Tem coisas ali que não fazem sentido, né? Muitas coisas perdeu sentido porque em 65, quando fizeram a lei, as empresas vendiam sem nota, né? A maioria das empresas vendiam sem nota, o representante visitava o cliente, não tinha carro. Substituição tributária não existia. Exatamente, né? Nós não tínhamos carro, hoje nós temos outras necessidades, né? Na lei não tem nenhum ponto que fala sobre comissão.
Hoje é bom pensar isso, né? Então, tem pontos que dá para discutir. A gente já conversou com muito deputado, com vereadores, tanto estadual, federal. O Confere, ele tem uma ação muito efetiva no Congresso Nacional, está sempre presente lá, mas ele precisa que um conselho, que são 27 na federação, assuma esse protagonismo. E nós aqui de São Paulo queremos assumir esse protagonismo, porque a gente sabe que a realidade de alguns cores no estado, por os representantes não ser registrados, tem uma realidade muito distante da nossa. Sim. Então São Paulo tem a maior arrecadação, né? Então a gente pode trabalhar junto com o Confere para atender a expectativa do representante que está no Brasil inteiro, lá no Maranhão, lá em Manaus, lá no Acre, né? E a gente assumir junto com o Confere esse protagonismo para a revisão da lei. Legal. Mas revisão da lei com responsabilidade, Sim. principalmente ouvindo o representante, porque o representante nunca é ouvido. Vem as mudanças, a alteração disso, daquilo, mas a gente não é ouvido. Sim. Então, que a gente possa participar através de plenárias, através de reuniões que o Confere chame, ou o Core São Paulo, vamos chamar junto e fazer, porque o objetivo é mudar uma lei com responsabilidade para atender o que a gente espera. Tem a questão do IPI, tem a questão de outros benefícios, tem muita coisa que dá para fazer junto, sim. E a minha experiência como conselheira me ajuda a poder falar isso com legitimidade. E isso é bom, você está trazendo para nós, porque mostra que, de fato, você domina, tem o conhecimento, porque esteve lá dentro, saiu e agora você saiu porque tem um novo projeto. Sim. Tá? Sim. Então, fala um pouquinho para nós e para os nossos telespectadores sobre esse projeto. Então, na verdade, eu tinha 2 caminhos, né, no Core. Pela minha inquietação, meu relacionamento com a diretoria nunca foi bom, né? Não entendi nunca até hoje o porquê disso. Eu nunca fui acolhida, as minhas ideias, o meu pensamento, né? A gente nunca teve oportunidade, mesmo nesse período todo. Aí eu tinha 2 caminhos: desistir, sair, porque pela minha saúde mental eu não queria mais estar ali, ou fazer o que eu estou fazendo, né? Comecei a conversar com amigos, falar do meu objetivo, da proposta, foi tomando corpo o nosso movimento, foi tomando corpo, foi vindo pessoas com pensamento igual ao meu, né? Que a gente tem que ter um pensamento que tem que estar em sintonia, para você estar num projeto tão audacioso, porque em 60 anos, nunca teve eleição como essa, vai ter disputa, né? Não sei se tem 1, 2 ou 3 chapas, a gente não sabe, né? O que nós sabemos é que nós criamos esse debate, nosso grupo criou esse protagonismo, porque precisa ter eleição. Um diretor lá dentro do Core me disse assim, na reunião: nós não estamos preparados, não é agora que tem que abrir esse debate. Nós íamos ter que esperar mais 60 anos, fazer a eleição só publicando no edital, porque é uma proforme, porque a lei exige, né? O Conselho Federal assumiu isso hoje, está lá, foi ele que publicou o edital, é ele que está tomando conta de todo o processo eleitoral, que nos dá a segurança de que a coisa vai acontecer como toda a categoria espera, né? Então, assim, e nós decidimos por criar esse debate com a categoria, convocar você, representante comercial, para fazer parte desse projeto. Eu sempre digo para os amigos que estão junto comigo, não é por ego, não pode ser por vaidade. Tem que ser por uma coisa muito maior. E não é prometer, é se comprometer, né? A gente se compromete que dentro do que a lei nos permite, nós vamos sim estar avançando em muitos pontos. Pontos esses em questão de conversar. Eu mesmo vou assumir isso. Eu, Cáritas, junto com a diretoria, não é só o funcionário. É nós que vamos marcar reunião. Pessoal do Sem Parar, pessoal do Porto Seguro, pessoal de várias companhias seguradoras, mostrar a força, o número de representantes que nós temos e o que a gente tem para oferecer e qual é a contrapartida deles. Criar produtos de interesse para a nossa categoria. Tem um seguro que é quando o representante, nós ficamos doentes, a gente vem fazendo Pix, vaquinha para ajudar colega que fica doente, acamado e que não tem nenhum tipo de ajuda. É o DIT, né? É o DIT. Importantíssimo. Por tempo indeterminado, né? Sim. Afastamento por tempo indeterminado. Eu já tenho feito algumas conversas e vai fluir, vai acontecer, né? Bacana. O Core, ele não pode ter algum atendimento isolado. Ele tem que atender toda a categoria, né? O benefício dele tem que ser para todos, porque ele é um conselho, Sim. ele também é fiscalizado pelo Tribunal de Contas, então mas a gente pode assumir esse protagonismo conversando com deputado, com vereador. Tem cidade ainda que cobra 5% de ISS no estado, né? E a maioria já está cobrando 2%. Então tem muita coisa que a gente assumindo esse protagonismo, né? Então você que vai votar, que vai assumir esse compromisso junto, tem que continuar junto, né? Para a gente buscar atender a expectativa e os interesses da E categoria. o principal de ver nessa tua fala é que você quer dar voz para o representante comercial. Isso é muito importante. Perfeito. E o Ele compromisso, precisa ser ouvido, né? e o compromisso da Caritas, João, ele foi tão grande que ela foi lá em Brasília entregar a chapa. Não foi isso, Caritas? Ela foi pessoalmente em Brasília entregar. Verdade, gente. Então, esse pessoal nosso, chapa, alguns amigos, não foi nem desconfiando de que o documento não ia chegar. Sim. Foi no compromisso mesmo, assumido com cada representante, com cada um que fez a doação, fez o Pix lá pra gente ir ter esse momento lá.
E não marcamos com ninguém, não combinamos com ninguém, porque o conselho ele é a chapa, né? Não é a chapa da Caritas ou a da diretoria atual, outras que puderem vir a acontecer. Ele não pode ter uma chapa. Ele respeita a inscrição de todas, né? Tanto que não avisamos ninguém, cheguei lá sozinha em Brasília, um colega de Brasília foi comigo, né? Para tirar foto, né? Para registrar, mostrar para os amigos que eu fui. E também para mostrar para o Conselho Federal que a gente precisa dessa aproximação para fazer o que o representante precisa. Sem ego, sem vaidade, mas com compromisso com a categoria. É muito legal, porque há um tempo atrás eu ouvi uma fala do presidente do Confere que foi muito interessante. Ele disse que nós somos mais de 1 milhão de representantes no Brasil. No Brasil inteiro, sim. E se São Paulo é o maior polo, vamos dizer assim, no Brasil, nós somos 330 registrados, mas deve ter muito mais e que às vezes não tem acesso a essa informação, que não consegue ter esse protagonismo, né? Na verdade, nós somos falado pelo próprio presidente do Confere, que é uma pessoa bem articulada em Brasília, que nós vamos colar nele, nós vamos colar, mas primeiro vamos ter que ser eleito, colar para falar, presidente, a gente precisa revisar a lei, presidente, a gente precisa fazer isso, a gente precisa que o senhor entenda as necessidades dos representantes de São Paulo e do Brasil, que é o que ele tem feito isso, né? Mas a gente precisa entender também que nós somos 20% do PIB nacional. Isso dito por ele. Né? 20% do PIB. Peso enorme. É um peso enorme e uma responsabilidade muito grande. Então, o representante tem que se sentir valorizado, perceber o quanto ele é importante, quanto ele está ajudando a desenvolver o país. E que ele é uma empresa dentro da outra, né? E às vezes ele não entende isso. Ele aceita situações que não é interessante para ele, porque ele não se posiciona como uma empresa. Né? E ele precisa estruturar essa empresa, às vezes é por vários motivos, mas quando chegar a informação, ele vai se empoderar de informação, buscar conhecimento. Agora, voltando. O João perguntou sobre os eventos que o CORE tem feito nas cidades, como Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Bauru, Presidente Prudente, e aqui em São Paulo acontece muita pouca coisa, né? Acontece poucos eventos, ou quase nada, né? Acredito que esse ano não aconteceu nenhum, que deva acontecer agora no dia do representante, que é dia 1º de outubro, é o nosso dia, que é uma lei estadual, conquistada por articulação dentro do Conselho, né, do CORE São Paulo. Então, assim, a gente precisa, assim, é muito importante levar esse conhecimento, palestra com pessoas que tenham conteúdos para contribuir com a nossa formação, né? Que a gente precisa. Muita gente boa. E agora, o que a gente propõe? Levar isso para todas, Zona Oeste, Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste, né? Falando em Zona Leste, foi lá que eu comecei como representante. Quero mandar aqui um abraço para meus amigos da ZL ali, né? Não vou falar o nome, mas a gente tem um grupo que todos os meses a gente se reúne para almoço e a gente é muito forte ali, né? Às vezes tem algumas situações, mas quando é amigo, tem respeito, tem amizade, e o nosso próximo almoço agora é dia 13/8. O pessoal fez aí pertinho da eleição para a gente estar se fortalecendo ali para esse momento. Então, levar essas palestras para várias regiões, às vezes o CORE também precisa estar mais perto do representante, né, através das seccionais, fortalecer as estruturas das seccionais, que infelizmente hoje não são todos os COREs iguais. Né? Quantas seccionais que o CORE compõe hoje? Hoje são 12 seccionais, também pensando no funcionário que está lá, porque tem seccional que tem um funcionário, ele fica muito vulnerável e ele também precisa ter um acolhimento da nossa parte. Deu uma dor de barriga nele, não abre o CORE naquele dia. Então precisamos verificar direitinho, né, as seccionais que tem colocar estagiário, colocar outro funcionário. Como agora a gente tem um pensamento de estruturar melhor a seccional, inclusive com uma proposta que a gente tem que vai atender muito o que o representante busca, atendimento jurídico. Não é atendimento que o CORE não pode atender, ele não pode te atender como advogar para você, mas ele pode te orientar sobre o caminho que seu advogado pode ir. Então nós vamos colocar um suporte, né? Uma orientação, porque quem conhece a lei melhor que os advogados do CORE, né? Então eles têm esse protagonismo dentro da lei 4886/65. Então nas seccionais nós vamos colocar advogado para orientação, tanto antes dele assinar, que às vezes ele está inseguro na assinatura, né? Assina ou não, porque esse assino ou não muitas vezes acaba assinando pela necessidade que ele tem, que só cada um sabe, né? Mas na rescisão, o cara ficou 12, 15, 20 anos e ele acabou, foi rescindido o contrato, muitas vezes injustamente, e aí precisa ter um amparo do conselho. E ninguém melhor que o conselho para, nesse momento, estar ajudando, orientando que caminho ele pode levar. Né? Por isso que a gente precisa estruturar melhor as seccionais para oferecer outras coisas, como roda de conversa, criar network entre os representantes da região, balcão de oportunidades, tem muita coisa. Hoje o CORE tem, eu nunca vou mentir o que o CORE tem muita coisa boa, sim. Tá? Só que a gente precisa avançar. Esse é o nosso papel. Perfeito. É o balcão de oportunidades,
tem muita vaga lá, né? O Core tem um filtro muito importante que vocês saibam, para ver empresas que são, que contratam só pelo Core, empresas que não têm problema, que não cumprem o que combinam com o representante. Então tem um filtro que é muito importante, Sim. né? Eu acho que pega um pouco no que você falou no começo, que é a divulgação das coisas que o Core faz, né? Falta essa divulgação. Hoje, eu vou dar um exemplo, hoje eu tive num grupo, uma pessoa falou, eu acho que a anuidade do Core ela poderia ser parcelada em mais vezes, né? Eu falei, mas é feito assim, você pode parcelar em abril, em agosto e em dezembro. E ele falou, eu não sabia, essa informação nunca chegou até mim. Então, quer dizer, tem coisas que o Core faz, sim, a gente tem que ser justo, né? Tem coisas que sim, que o Core faz, mas que não chega a informação até o representante. Então, na verdade, precisa ter um interesse também nosso. Sim. Né? Sim. A gente precisa ter. Tá lá no site do Core, tem a área restrita do representante, que ele vai precisar fazer um login e senha para ele entrar. Então, ali ele vai ter todas essas informações. Mas por conta de uma imagem negativa que a pessoa cria contra o Core, acha que só recebe a mensalidade, a anuidade e ponto. Não é só isso. O Core é um parceiro do representante. Ele é um conselho que está aí para apoiar, para ajudar, para orientar, mas a gente precisa efetivamente fazer isso na prática, a partir de uma diretoria renovada, de uma diretoria com disposição, uma diretoria que vai ter respaldo jurídico para avançar no que a gente precisa, né? A categoria precisa de ter um conselho forte, com determinação e mudança. Não aceitar, ficar na zona de conforto, não vai ter eleição, então tá tudo bem, vamos seguir assim. Não é assim, né? A gente... Se você nos der a oportunidade, votar na gente no dia 19, a gente vai ter 3 anos aí para governar, e junto com vocês. E se nesses 3 anos lá na frente a gente não sabe o que acontece, vamos estimular vir outra chapa, não tem problema. Porque o desafio de quem quer democracia é aceitar esse debate o tempo todo. Perfeito. Né? Saber que quando a gente sentar na cadeira, o nosso tempo já está correndo, se acaso a gente sentar. Sim. Isso faz o quê? Comprometimento, compromisso. Né? Quer continuar lá? Ok, vamos ser avaliados. Isso é lá na frente. Sim. Mas agora é pedir oportunidade para vocês, para a gente poder implementar o que a gente pensa. A gente quer estimular feiras regionais de negócio, principalmente o pessoal do interior. Né? Aqui em São Paulo acontecem as grandes feiras, nem todos conseguem vir, mas a gente pegar as macros regiões do estado, as cidades mães que falam, né? Sim. Criar ali feiras regionais, onde a empresa vai levar a oportunidade, onde vai se criar network, onde nós vamos levar orientação jurídica, vamos levar o pessoal da fiscalização para estar orientando tanto a empresa quanto o representante sobre direitos e deveres. Nós vivemos numa sociedade, e na sociedade, como cidadão, a gente tem direitos e deveres em todos os lugares, na nossa casa, em sociedade, na igreja, ou lugar que a gente convive, não importa ele, mas precisamos ser cidadão sempre, né? Perfeito. Muito bom, Caritas. E toda essa linha que você está trazendo para nós é interessante, porque é algo que o representante, ele precisa, ele almeja. E, infelizmente, é o que nós temos visto, um baixo protagonismo. Muitas pessoas não têm noção nenhuma, não sabem o que é o Confere, o que é o Core, essa quantidade de seccionais que você falou, que são 12. Mas a estrutura que existe hoje, desses organismos, hoje aqui do Core São Paulo, não quis fazer esse debate, de levar essa informação, para as pessoas não se apropriarem do que é dela. O conselho é nosso, né? Então a gente precisa ser protagonista fazendo parte. Por que que o CREA? Por que que a UAB? Por que que o Cresce é tão respeitado pelos profissionais? Porque eles vão lá, eles votam uma vida inteira. Nós aqui nunca fomos convidados a votar. Então não tem uma cultura de voto, de cobrança, de conversa de ideias, né? De compromisso com a categoria. Sim. Porque foram 65 anos sempre amigos indicando, né? Sai um grupo, eu também fui indicado, ok. Mas eu não quero mais ser indicada. Eu poderia ficar lá na zona de conforto e não iniciar esse debate. E talvez até continuar lá depois dos 3 anos. Sim, sim. Porque é você que está criando esse movimento para ter a eleição, não é? Sim, sim. Então. Ela ia ter de qualquer forma. Só que iam ficar as reformações restritas, Chapa única. chapa única, e não teria esse debate que a gente está criando. Então, quando existe o debate, existe comprometimento da nossa parte com a categoria. Sim. E é isso que a gente quer buscar. Democracia. Tanto agora como depois. Né? Porque quando tiver a revisão da lei, a gente quer ouvir o representante, porque é ele que está lá, olha, as dores e as alegrias de ser representante comercial. Quem sente somos nós, né? E eu quero falar também, antes que eu esqueça, hoje eu sou representante comercial das minhas pastas, né? Eu sou representante comercial da Eletrofitas, fui a primeira representante, vi na pequenas empresas, grandes negócios, no dia seguinte já estava lá ligando, né? O John é o dono da empresa, ele... esse produto, vocês conhecem? Eu não uma conheço. fita elétrica, condutora de energia. Então você não precisa quebrar a Eu parede. conheço. Então, ó, já vendeu legal. meu produto, olha aí. Conheço E sim. da B4U, que é B4U, né? Ela vende sacolas retornáveis. Nós temos mais de 10 produtos, onde eu atendo tanto o segmento atacado,
atacarejo, que eu Certo. vendo a sacola retornável, eu atendo grandes contas. E ecológico, né? E ecológico, produto sustentável. Eu Importante. sempre tive muito cuidado com o produto que eu represento. Como cidadã, né? Aham. Como uma pessoa, como mãe, como vó. Uhum. O que eu vendo, né? Esse produto oferece segurança. E a Kian, que é líder no mercado em iluminação, né? Uhum. A Kian também está muito forte na parte de, hoje, eletroportáteis, airfry, sanduicheira, uma linha muito grande de utilidades domésticas. E eu vendo bastante Kian em São Paulo, tenho alguns clientes, porque a Kian, por ela estar bem posicionada, então ela já tem um time muito forte. Também mandar um abraço para os amigos aqui que estão me apoiando e dizer que eu tenho muita alegria, né, com os desafios diários aí que as pastas nos trazem, né? Uhum. Amanhã tem visita, então a gente mora numa região, vai para outra, né? Vender nossos produtos. E aqui em São Paulo, qualquer lugar que você vai já é uma viagem, né? Mas é isso, né, gente? Que Então legal. é esse Legal. o desafio. Bacana. Bom. Caritas, olha, estou muito feliz com a proposta que você trouxe para nós. Se o Rubens quiser falar mais alguma coisa, fazer mais alguma pergunta para ela. Não, eu quero só fazer uma colocação aqui, mas é para você, representante comercial. Principalmente nos grupos onde eu estou, eu ouço muita reclamação de que o Core não faz nada, que só tá lá para tirar a nossa anuidade. Então, agora, dia 19 de agosto, Uau. estamos aí, ó. Temos uma grande opção para fazer essa mudança. Basta você sair para ir lá votar. É só você fazer isso. Você não quer arregaçar as mangas como a Caritas está fazendo e lutar pela nossa categoria? Então vai lá e vota numa opção muito boa para a gente mudar tudo que está aí. Perfeito. E vale lembrar também que está escrito que será na sede do Core, na Brigadeiro Luiz Antônio. A votação só vai ser lá, né? Na seccional. Isso. Na seccional de São Paulo. Uhum. Então, assim, aproveitando a oportunidade, o Rubens e o Marcos mandaram bem aí nesse finalzinho. A gente pede para vocês participarem. Não é uma luta minha, não é um desafio meu, não é pessoal, é pela nossa categoria, Sim. que é uma categoria que precisa entender que ela é forte, né? A gente precisa entender e se apropriar desse espaço que é nosso para a gente participar, discutindo, levando informação, sugestão. Muitas da sugestão que está no nosso programa de governo veio dos grupos, veio de colegas que a gente vem ouvindo e que está abrindo esse debate faz algum tempo, mas para que a gente possa implementar tudo isso, se você não estiver lá no dia 19 votando, dando oportunidade para o nosso time fazer uma gestão séria, responsável, focada, determinada em mudança, determinada para sair da zona de conforto e iniciar junto. O nome da nossa chapa é Tô Junto, porque é para mudar, né? Se é para mudar, as pessoas estão junto com a gente. E renova a Core São Paulo, tá bom? Então, no dia 19/8, nós pedimos o voto de vocês com toda a humildade, olhando para cada um aqui. É um voto de confiança mesmo, tá? Para que a gente possa mostrar que representante também é bom de gestão. Que nós vamos lá fazer um Core com uma gestão séria, responsável, determinada e ousadia. Se a gente não tiver ousadia para ter articulação em Brasília com deputado estadual, deputado federal, e tem muito representante que conhece, tem um monte que já veio falar, né? O Core não pode ter partido, é apartidário, ele é apolítico, mas para articulação em benefício da categoria, nós podemos sim, tá bom? Então, vem junto com a gente, essa luta é nossa. E no dia 19 a gente conta com vocês. Então, um grande abraço para todos vocês, para os meus amigos dos grupos também. A gente tem um grupo que eu sou ADM, que está chegando em 700 pessoas, e ele é um grupo do Brasil. Perfeito. Então, é um grupo que eu tenho muito carinho e respeito por cada um ali também, e a gente tá ali para ajudar, para contribuir. Muita gente conseguiu muita coisa boa ali. E até informação de empresa que não paga comissão a gente tem, e não deixa postar não. Tira daqui. Olha, foi muito bom, excelente esse nosso bate-papo. Fica até um gostinho de quero mais. Aliás, se a Caritas tiver oportunidade, gostaríamos de trazê-la novamente para falar de todos esses pontos que ela colocou e principalmente as propostas. Vamos esperar homologar a chapa. Perfeito. Agora a gente está aqui contando os dias para homologar, para a gente poder isso aí. efetivamente falar com mais propriedade. E falamos de dores, alegrias, porque quando você é contratado por uma nova empresa, se não tiver o seu core em dia, você não consegue ser contratado. Aí a alegria é dupla, ok? Mas fico muito feliz de ter a sua presença. A empresa tem responsabilidade com o representante, ela exige core. Agora, aquela que leva com a barriga, observem, representante. Às vezes você pode até ficar feliz porque não pediu o teu core, mas lá na frente as dores vão aparecer. As dores vão aparecer, tá bom? É isso aí. Então, um abraço e tamo junto. Valeu. Valeu.